Olá pessoal, eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos falar sobre o papel dos pronomes, certo? Vamos lá. Então, na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais que também são chamadas de classe morfológica ou classe de palavras. São elas, né? Nós temos o substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Dessas, 6 são variáveis, ou seja, sofrem flexão quanto ao gênero, número e grau, que é o caso de quem? Do pronome, que é o foco da nossa aula de hoje. Então, com relação aos pronomes, nós temos 6 tipos, que são os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. No decorrer das aulas, nós vamos falar um pouco sobre cada um deles, tá? Então, continuando aqui, nós vamos falar sobre que os pronomes eles também podem ser classificados em substantivos e adjetivos. O pronome ele substitui ou ele determina os substantivos indicando a pessoa do discurso. Nós vemos aqui que a palavra pronome já tem uma referenciação à substituição de quem? Do nome. E nós sabemos que quando se trata de nome, nós estamos falando de que classe de palavra? De substantivo. Tudo que for um nome tem relação com substantivo. É um substantivo, tá certo? Bechara, ele fala que, ele lembra a gente que são duas pessoas determinadas dentro de um discurso. Nós temos ali dentro do discurso a primeira pessoa, que é o eu, a pessoa correspondente ao falante, e a segunda pessoa, que é o tu, correspondente ao ouvinte. No caso, a terceira pessoa, que é indeterminada, aponta para outra pessoa em relação aos participantes desta relação comunicativa. Ou seja, dentro de um discurso, como por exemplo esse que nós estamos fazendo agora, nós temos a primeira pessoa, que sou eu, e a segunda pessoa, que é tu. E a terceira pessoa, quem seria? Aqui ela está indeterminada, né? Não tem uma determinação, é de alguém que estamos falando, tá certo? Vamos lá. Então, as funções gramaticais de um pronome. Os pronomes existem para remeter, para retomar ou qualificar outras palavras expressas no seu texto. Sem eles, muitas orações e frases ficariam confusas e longas demais. Vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos supor que você tem um amigo que se chama João e que neste momento ele começa a falar, né, de sua mãe, da mãe dele. Né? João começa a falar da própria mãe. Aí vamos ver aqui como que ele se pronuncia. Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Então, essa frase ela nos soa no mínimo estranho, certo? Afinal, quem falaria sobre si mesmo na terceira pessoa? Além disso, por que repetir o nome da mãe 2 vezes? Então, por isso é possível imaginar que, se realmente você tivesse um amigo de verdade chamado João, ele provavelmente falaria a mesma frase, só que da seguinte forma: Fernanda é minha mãe, ela canta muito bem. Percebeu aí que modificou a frase, né, para facilitar o entendimento do que foi dito, ele usou o quê? Os pronomes ela e minha. Percebeu como usar esse tipo de estratégia ele pode deixar o texto bem mais simples? Pensa em todas as palavras que podem ser usadas com essas mesmas funções. Então, para que o nosso texto, ou para que nossa fala não se torne tão repetitivo, a gente faz uso dos pronomes, que vai fazendo essa substituição ali do nome ou substituição, né, de elementos dentro daquele texto, tá bom? Os pronomes, eles que atuam como substantivo, no caso ali o ela, são conhecidos como pronomes substantivos. E os que acompanham na classe, no caso, que vão acompanhar esse ela, no caso o minha, são qualificados como que pronomes adjetivos. No entanto, além dessas classificações principais, existem muitas outras determinações que caracterizam os tipos de pronomes existentes na língua portuguesa. Certo? Então, os pronomes substantivos geralmente são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São pronomes substantivos, porque vão substituir o nome especificamente, tá? O substantivo. Aí se torna o que ali? Um substantivo dentro daquele texto. Certo? Aí nós temos aqui um texto
tá? De Luiz Fernando Veríssimo, que se chama Inimigos. Vamos ler. O apelido de Maria Teresa para Norberto era Quequinha. Depois do casamento, sempre que queria contar para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava sua mão carinhosamente e começava. Pois a Quequinha. E a Quequinha dengosa protestava. Ora, Norberto. Com o passar do tempo, o Norberto deixou de chamar a Maria Teresa de Quequinha. Ele, se ela estivesse ao seu lado e ele quisesse se referir a ela, dizia a mulher aqui, ou às vezes esta mulherzinha. Mas nunca mais Quequinha. O tempo. O amor tem 1000 inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio. O tempo usa armas químicas. Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por ela. Ela odeia Charlie Bronson. Ah, não gosto mesmo. Deve-se dizer que Norberto, a essa altura, embora a chamasse de ela, ainda usava um vago gesto de mão para indicá-la. Pior foi quando passou a dizer essa aí e apontar com o queixo. Essa aí, e apontava com o queixo até curvando a boca com um certo desdém. O tempo. O tempo captura o amor e não mata na hora. Vai tirando uma asa, depois outra. Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o Norberto nem olha na sua direção. Faz um meneio de lado com a cabeça e diz, aquilo. Então, observem aqui dentro desse texto que nós temos vários elementos, né, utilizado para substituir nomes, para substituir pessoas. Tá? O título do texto de Luiz Fernando Veríssimo, Inimigos, tem muito a ver com a história de Maria Teresa e Norberto, e também com os pronomes em questão, visto que o significado destes no contexto que estão inseridos vão simbolizar o quê? Um gradativo distanciamento do casal até chegar no título que se chama o quê? Inimigos. Vocês vão percebendo ali que o texto ele vai distanciando o casal, certo? Esse e aquele são pronomes o quê? Demonstrativos, referentes à primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente. Os pronomes demonstrativos servem para situar algo no tempo, espaço ou no discurso. E no texto de Veríssimo, eles podem carregar um sentido não tão literal, mas figurado. De Quequinha, Maria Teresa passa a ser chamada por Norberto de esta mulherzinha, alguém que ainda está próxima dele. Depois de essa aí, alguém não tão próxima dele. E por fim de aquilo, que além de simbolizar um distanciamento por completo, ainda se trata de um pronome demonstrativo que é neutro, o que pode soar bem pior do que já está, pois para ele ela é nada além de uma coisa qualquer. Então vocês observaram aí, viram o uso dos pronomes demonstrativos dentro desse texto, observaram o efeito que ele causa dentro do texto, né? Então, os pronomes eles vão nos ajudando, nos auxiliando a dar o tom que a gente quer no nosso discurso, tá? Na nossa fala e principalmente nos nossos textos, tá certo? Aqui nós vimos que Luiz Fernando Veríssimo utilizou uma história, né? Uma narrativa, para demonstrar esses elementos, esses usos, esse distanciamento que o casal vai tendo dentro daquele texto, tá certo? Então, observem bem, prestem atenção, tá? Revisem esse material, releiam o texto em casa, para que vocês consigam observar dentro deles esses pronomes. Além dos demonstrativos, nós temos outros também, tá? Presentes. Então, nós temos aqui uma tabela com os pronomes demonstrativos, que eles são usados com a função de situar a pessoa ou objeto designado em relação à pessoa do discurso, ou ainda em relação ao espaço e o tempo. Então, de acordo com Celso Cunha e Linda Sintra, em Nova Gramática do Português Contemporâneo, a capacidade de mostrar um objeto sem nomeá-lo, a chamada função deitica, que vem do grego deiktikos, né, que quer dizer o quê? Próprio para demonstrar. Demonstrativo é algo que caracteriza fundamentalmente esta classe de pronomes. Então,
Esses pronomes que nós estamos vendo aí nessa tabela vai caracterizar bem essa classe demonstrativa. Nós temos aqui as pessoas do discurso, sabemos que são 3, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. Nós temos aí os pronomes que são variáveis, ou seja, que eles vão mudar dentro do discurso, né? Como assim? Ele pode ser plural, ele pode ser singular, como vocês estão observando. Este, estes, né? Esse, esses, esta, estas. Então, de acordo com a pessoa do discurso, ele vai variando no seu... ele vai mudando a sua forma, tá bom? E nós temos também o quê? Os invariáveis, também conhecido como os neutros, tá? Eles não mudam a sua forma, não muda para o plural, tá certo? Essa é a forma dele e específica dentro do seu texto, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o nosso exercitando. Nós temos aqui o primeiro, né? O uso correto dos pronomes é de fundamental importância na escrituração e na argumentação de atitudes, ações e menções. A alternativa que completa adequadamente os pronomes nas lacunas está presente em... Vamos ver aqui a frase. Por favor, passe... Taraná, caneta que está aí perto de você. Aqui não serve para taraná, desenhar. Qual dessas alternativas seria o correto? Passe, vamos ver, essa caneta que está aí perto de você, né? Esta aqui não serve para eu desenhar. Então, nós temos aí o comentário dessa questão. Essa caneta, por quê? Eu vou utilizar o essa ali, porque ela está mais próxima da pessoa com quem o interlocutor está falando, está mais perto de você, certo? E esta, porque o interlocutor tem a caneta com ele. Esta, que está na minha mão, né? E o eu, porque na conjugação de verbos usa-se sempre o pronome pessoal do caso reto, para eu desenhar, não para mim, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida com relação a esse tema, vocês revejam essa aula, tá bom? Busquem lá na plataforma esse material, tem exercitandos para você treinar, tá bom? Então, é isso, acessem a plataforma Eduque, busquem lá no YouTube, tá bom? Revejam e continuem estudando sempre. Até a próxima aula.